Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Daniel, de Filosofia, mais uma vez aqui com vocês, neste grandioso projeto, o Projeto Estudaê, que é um projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, nesta plataforma, a plataforma Gonçalves Dias, beleza? Pessoal, o Estudaê, ele é um projeto que visa flexibilizar o acesso aos conteúdos do ensino médio de todas as disciplinas, para que vocês possam ter uma maior flexibilidade no acesso, né, a esses conteúdos que são trabalhados ali em todo o ensino médio, beleza? Então, pessoal, na última aula, na nossa primeira aula, nós falamos a respeito da palavra filosofia, né, da atitude filosófica. E, como vocês sabem, a gente tem diversas maneiras de iniciar a filosofia, né? Nós podemos falar de uma perspectiva histórica, nós podemos falar de algumas características, né, de alguns pensadores. Então, quando a gente fala de filosofia, a gente está sempre partindo de algum lugar. Só que as nossas primeiras aulas aqui, elas são bastante introdutórias, né? Então, nós vimos na aula passada o significado etimológico da palavra filosofia, algumas atitudes filosóficas, e hoje o tema da nossa aula é, afinal, para que serve a filosofia? E na aula passada a gente viu alguns exemplos de que a filosofia ela não é uma coisa que está distante do nosso cotidiano. Pelo contrário, ela é muito importante assim como as ciências, né, que a gente tem uma clareza maior de que, por exemplo, como a matemática, de que é utilizada, né, como ela é utilizada no nosso dia a dia. Então, vimos e continuaremos vendo aqui nessa aula a importância da filosofia. E também, né, para não fugir do tema da nossa aula, para que serve a filosofia. Vamos ver o que alguns filósofos falaram, né, sobre para que serve a filosofia. Então, perdão. Vamos aqui para o nosso texto. A filosofia é uma disciplina que busca compreender as questões fundamentais sobre a existência, o conhecimento, a moralidade, a política e outros aspectos essenciais da vida humana. Então, aqui nessa primeira frase, a gente já consegue perceber que a filosofia ela tem diversas áreas, né? Ela não é uma prática distante da realidade, mas uma reflexão constante sobre os problemas e questões da vida cotidiana, né? Então, temos várias outras áreas também na filosofia, mas, por exemplo, a política, a moralidade, a questão do conhecimento são coisas que estão entrelaçadas no nosso dia a dia. Então, vamos seguir. Aqui, eu trouxe um fragmento do texto da Marilina Chaui, filósofa brasileira contemporânea, onde ela fala um pouco sobre a atitude filosófica, né? E ela diz o seguinte: podemos observar que a primeira característica da atitude filosófica é negativa. Negativa? Como assim, professor? Ela é negativa porque ela diz um não ao senso comum. E o senso comum, ele é uma forma de conhecimento. É aquele conhecimento que a gente adquire no dia a dia, né? Aquele conhecimento mais imediato. E a primeira atitude filosófica, segundo a Marilina Chaui, é exatamente dizer um não ao senso comum. Então, o que envolve esse senso comum são as nossas crenças, as nossas opiniões, os valores que nós recebemos quando nós chegamos ao mundo, valores que já estão estabelecidos, né? E que a gente vai adquirindo a partir da nossa vida cotidiana. Ou seja, a primeira atitude filosófica é negativa porque é um recusar é assim mesmo, né? Uma resposta superficial. É assim mesmo, é o que todo mundo diz, é o que todo mundo pensa. Então, a atitude filosófica nesse sentido, ela nega o senso comum. Pois bem, e qual é a segunda atitude filosófica, professor? Continuando aqui ainda na primeira atitude filosófica. Ou seja, numa palavra a gente pode dizer distanciar-se dos preconceitos, colocando, né, ela vai dizer entre parênteses, nossas crenças e opiniões para indagar quais são suas causas e qual é o seu sentido. Ou seja, esse final dessa frase já é uma característica da segunda atitude filosófica, que ela vai dizer mais embaixo.
A segunda característica da atitude filosófica ela é positiva. Então a gente percebe que primeiro uma é negativa, porque ela nega esse conhecimento dado, esse conhecimento do senso comum, uma resposta que é baseada apenas na experiência vivida, né, ao longo da vida. E o segundo momento ele é positivo porque depois de negar, ele coloca uma interrogação. Aí se coloca uma interrogação porque a gente começa a questionar essas crenças, a gente começa a questionar essas ideias, a gente começa a questionar os fatos que parecem já ser explicados e fundamentados e várias situações, comportamentos e os valores de nós mesmos, né? Então, a primeira atitude filosófica que, segundo a Marilena Chauí, ela é negativa porque ela nega o senso comum e é positiva porque questiona ele. Também uma interrogação sobre o porquê e como disso tudo e de nós próprios, né? Então, o que é, por que é, como é. Essas são as indagações fundamentais da atitude filosófica. E essas características a gente vai identificar em basicamente todos os filósofos, né? E iremos identificar nos filósofos que vamos trabalhar nessa aula aqui. Por exemplo, vamos fazer uma relação, né, com o próximo filósofo que eu vou já chegar lá. Então, a gente percebe aqui que existe sim um objetivo prático, né? A busca pelo conhecimento, indo aqui para o nosso texto, como uma ação para modificar o nosso modo de vida ou como uma tentativa de alterar a forma como os outros vivem. Então, ela é importante tanto de uma perspectiva individual quanto coletiva. Porque, por exemplo, acontece determinada ação, né? E a gente tem uma atitude filosófica, como a gente pode ver aqui. Essa atitude filosófica, por exemplo, de negar, a gente vai já estar apto para o segundo passo, que é fazer o questionamento. A partir desse questionamento, a gente faz uma reflexão. E isso possibilita que a gente mude a nossa ação. Então, a gente já consegue, mais uma vez, perceber aqui a importância da filosofia no nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Mas voltando para o tema da aula, né, tem um filósofo chamado Deleuze, que é um filósofo também contemporâneo, e ele basicamente, literalmente, responde à pergunta: afinal, para que serve a filosofia? Só que essa aqui, eu peguei um trecho, né, porque eu acho isso bastante interessante, para a gente perceber como ele responde essa pergunta. Porque ele pressupõe que essa pergunta ela seja irônica, ela seja maldosa, no sentido de que, por exemplo, como se a filosofia não tivesse nenhuma utilidade. E ele dá uma resposta, digamos, agressiva, né, nesse contexto, tá certo? E ele diz o seguinte: quando alguém pergunta para que serve a filosofia, a resposta deve ser agressiva, visto que a pergunta pretende ser irônica e mordaz, maldosa, né? A filosofia, ele vai dizer, ela não serve ao Estado, não serve à Igreja, né? Porque tanto o Estado quanto a Igreja, por exemplo, já tem outras preocupações. Então ele vai dizer que ela não serve a nenhum poder que já está estabelecido. Pelo contrário, ela é perigosa para qualquer tipo de poder estabelecido, né? Então, continuando, ele vai dizer: a filosofia serve para entristecer. Uma filosofia que não entristece a ninguém e não contraria ninguém não é uma filosofia. E qual relação a gente pode fazer com aquele primeiro fragmento da Marilena Chauí? Ora, uma vez que você nega aquilo que é base, por exemplo, para a tua personalidade, ou quando a gente começa a negar e questionar valores que já estão estabelecidos, a gente se sente mal, muitas vezes a gente sai da nossa zona de conforto. E isso é triste, isso entristece. Então vai dizer o Deleuze, né? Uma filosofia que não contraria ninguém não é uma filosofia. Então, ele vai concluir, né, dando uma martelada. A filosofia serve para prejudicar a tolice. Faz da tolice algo de vergonhoso. Bom, eu trouxe esse fragmento aqui porque ele responde literalmente essa pergunta, né? Mas, por exemplo, a gente pode ver por outra perspectiva a utilidade da filosofia, né? Então, no caso aqui, temos um filósofo ali no auge do iluminismo, na modernidade, grande filósofo chamado Immanuel Kant. A filosofia, para o Kant, né, vamos aqui para o nosso texto, ela não serve apenas para acumular conhecimento, mas também para garantir que o conhecimento seja fundamentado de maneira crítica, levando em consideração os limites do que podemos saber. Então, olha só,
Bom, para que serve a filosofia? Esse é o tema da nossa aula, né? Então, se a gente pensar a partir do Kant, a gente percebe que para ele a filosofia ela serve para a gente estabelecer os limites do nosso conhecimento. Bom, professor, como assim estabelecer os limites do conhecimento? Só dando uma contextualizada bastante resumido para vocês. Ao longo da história da filosofia, os filósofos buscaram a essência das coisas, né? Então, a realidade última das coisas, a realidade verdadeira, em última instância, né? Ou seja, a essência. E o Kant vai dizer o seguinte, galera, vamos com calma. Por quê? Porque a gente não tem como dar conta da totalidade da realidade. A gente não tem como chegar na essência das coisas, porque a gente só consegue aprender da realidade os fenômenos, aquilo que aparece para a gente. Então seria muito mais interessante, em vez da gente procurar aquilo que a gente não pode achar, porque a gente não se preocupa com os limites do nosso conhecimento. Até que ponto nós podemos conhecer a realidade? Então, a filosofia para o Immanuel Kant, por exemplo, ela serve para a gente identificar não só os limites do conhecimento, mas para outras coisas também, como, por exemplo, ele desenvolve uma ideia do imperativo categórico, que é basicamente uma ética que ele está desenvolvendo, né? Então, ele destaca, por exemplo, aqui, que a filosofia é essencial para a reflexão ética, ajudando as pessoas a aplicar, os princípios morais universais. Como assim, princípios morais universais? Ele está dizendo basicamente o seguinte, quando a gente for cometer qualquer tipo de ação, a gente deve pensar, bom, se alguém fizesse isso comigo, então, a partir daí ele desenvolve a sua ética. Então, a filosofia para o Kant aqui nesse sentido, ela é uma chave também para estudarmos, para propor, no caso aqui, uma ética com princípios universais. Porque se, por exemplo, matar arbitrariamente é errado aqui no Brasil, certamente vai ser em todo o mundo, né? Então, são valores universais nesse sentido. Beleza, pessoal? Então, passeando ainda aqui pela filosofia, vamos lá. A gente tem outro filósofo, né? Pessoal, você deve estar pensando, bom, ele está falando de alguns filósofos e de maneira bastante superficial, mas eu quero dizer, não se preocupem, né? O tema da nossa aula é para que serve a filosofia. E a ideia aqui é mostrar como como a filosofia foi fundamental para transformar uma época, uma mentalidade, uma sociedade, né? A partir de alguns filósofos. Mas nós trabalharemos todos esses filósofos com uma aula específica para cada, né? Explicando ali o contexto histórico de cada um e tudo mais, beleza? Não se preocupem. Vamos aqui. O Nietzsche, ele é um filósofo ali entre a modernidade e a contemporaneidade. E, por exemplo, para que serve a filosofia a partir do Nietzsche? Ela pode, por exemplo, ajudar, né, o Nietzsche como chave de leitura, a questionar os valores que já são estabelecidos. O Nietzsche, ele é basicamente um filósofo que vai fazer isso em toda a sua obra. Ou seja, ele faz uma grande crítica aos sistemas, aos valores tradicionais, e especialmente ao platonismo e ao cristianismo. Ele vai fazer uma crítica ao platonismo e ao cristianismo, porque eles dizem que essas teorias limitam o indivíduo, né? E o que ele está buscando desenvolver é uma filosofia que priorize a autonomia do indivíduo. Então vamos lá, por exemplo, na filosofia platônica e no cristianismo, a gente pode perceber que há uma certa desvalorização da materialidade, né? Então o Platão está apontando para o mundo das ideias, a verdadeira realidade, né? Por exemplo, no cristianismo, o céu, né, mais próximo de Deus ali e tal, a nossa alma voltando, toda essa ideia bastante parecida com o platonismo. Essas duas teorias afirmam uma vida que vale mais a pena ser vivida, não nesse plano, digamos assim. E o Nietzsche vai dizer o seguinte, galera, só tem uma vida. A gente tem que afirmar a vida aqui e agora. Não dá para esperar. Então a gente pode dizer também que o Nietzsche é um filósofo da vida.
Então, a filosofia para ele é uma maneira de desafiar essas normas e abrir espaço para a criação de novos valores. Tá certo? Continuando aqui. Então, o que o Nietzsche está buscando fazer é justamente desenvolver a força interior do ser humano, né? Que ele vai chamar de potência. Ou seja, isso vai gerar uma autonomia para o homem. Então, a filosofia para o Nietzsche, aqui no nosso texto, ela diz o seguinte: não deve ser um meio para buscar verdades absolutas. Pelo contrário, né? É uma forma de fomentar a individualidade e a capacidade de afirmar a própria vida, independente de qualquer dogma, de qualquer convenção social. Beleza? Por exemplo, a ideia de vontade de poder aqui, só para a gente entender o que o Nietzsche está querendo dizer, o ser humano ele tem uma coisa dentro dele. Todos os seres humanos, né, digamos, têm uma essência, digamos assim. E essa essência é essa vontade de poder. É uma potência que que o homem deve prestar atenção, né? Olha só, a gente não pode, digamos, reprimir essa potência. Isso leva ao declínio, à decadência da humanidade. E o Nietzsche ele está, digamos, fazendo um platonismo invertido. Percebam, se o Platão está dizendo, bom, o mundo verdadeiro é o mundo das ideias. Esse mundo sensível, ele não gera conhecimento. A gente deve abrir mão do mundo sensível. O Nietzsche ele está fazendo um platonismo invertido. Por quê? Porque ele está dizendo que, na verdade, só tem esse mundo, né? E a gente não deve abrir mão dele. A gente só tem uma vida e ela que deve ser vivida. Beleza? Galera, vamos para uma questão, beleza? Essa questão, ela diz o seguinte: qual das alternativas representa a função da filosofia segundo o filósofo Immanuel Kant? E aqui é um momento muito importante, pessoal, porque vocês estão no ensino médio, essa é uma etapa da vida que vocês se prepararão para o vestibular. E quando vocês chegarem, né, no vestibular, a prova do Enem, as provas estaduais, das universidades estaduais, elas serão recheadas de todos esses conteúdos que são trabalhados no ensino médio. Então, se você deixar, por exemplo, eu só vou estudar questões ali pouco tempo antes do Enem. Na verdade, se tu fizer isso durante toda essa jornada do ensino médio, se acostumar a resolver questões, identificar como cada enunciado pede a alternativa correta, eu tenho certeza que isso será fundamental para vocês conseguirem alcançar o curso do sonho de vocês. Então, vamos desde já começar a resolver questões. Vamos lá. Essa daqui diz o seguinte: qual das alternativas melhor representa a função da filosofia segundo o filósofo Immanuel Kant? Letra A. A filosofia serve para resolver todos os problemas práticos da vida cotidiana. A gente pode descartar essa alternativa porque ele não vai dizer que a filosofia serve para resolver todos os problemas práticos da vida cotidiana. Por exemplo, quando ele desenvolve a ética dele, ele quer, de certa forma, estabelecer apenas princípios universais para que o ser humano ele tenha um mínimo de convivência, né? Então, vamos para a letra B. A filosofia tem a função de questionar e expandir os limites do conhecimento humano. Como vocês viram, o Kant está preocupado, né, em reconhecer os limites do conhecimento humano. Então, existe uma totalidade, né, e existe aquilo que nós podemos conhecer. O Kant está preocupado justamente em questionar os limites do conhecimento humano, justamente para expandir os limites do conhecimento e, de certa forma, fazendo esse uso da racionalidade, expandir a nossa capacidade de conhecer o mundo, né? Cada vez chegar mais próximo da totalidade, se é que isso é possível, né? Se é que isso é possível. Então, até aqui, essa alternativa, ela está correta. A letra C diz o seguinte: a filosofia é uma ferramenta para provar que a ciência
pode substituir a moral, ele não está tentando fazer uma substituição da ciência pela moral. Pelo contrário, o imperativo categórico é uma obra na qual ele está tentando desenvolver essa moral universal. E ele não quer substituir ela por uma ciência. Então, essa alternativa está errada, perdão. A letra D diz o seguinte: a filosofia é apenas um conjunto de doutrinas a serem seguidas sem reflexão crítica. Isso nem sequer é uma característica da filosofia. Então, resposta correta, letra B. Beleza, pessoal? Galera, por hoje é só, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre algumas características do pensamento filosófico lá na antiguidade. Então, se delimitando ali um período da história da filosofia. Beleza? Aquele abraço e até mais.